Boa noite. No programa desta quinta-feira, a gente entrevista Carlos Kelsen, candidato a presidente da OAB-RN. E mais, a gente traz ainda um bate-papo com o senador Stevenson Valentim, que cumpriu a agenda hoje em Mossoró e região. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora, você já pode participar, interagir conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no nosso WhatsApp, 988028941. A gente volta a falar sobre a corrida eleitoral da OAB, desta vez no estado. O Carlos Kelsen é o nosso entrevistado de hoje, vai trazer propostas, vai falar também sobre essa corrida eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem, quarta-feira, o feriado da Consciência Negra, a gente trouxe aqui um programa especial, uma reprise que trouxe novamente as entrevistas com os 3 candidatos à OAB de Mossoró. Você viu novamente o nosso programa. Hoje a gente já está ao vivo, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha. Ontem teve também, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, a missa em preparação à festa de São Sebastião, que vai acontecer em Caraúbas de 10 a 20 de janeiro. E, ao sair aqui da TCM, me encontrei com muitos devotos de São Sebastião, de Nossa Senhora de Fátima, o pessoal que acompanha a gente aqui no cenário político, na Rádio 95 FM. Muito obrigado a todas as minhas amigas, aos meus amigos que me encontraram, nos encontramos lá na igreja, tá bom? Muito obrigado por esta audiência de sempre. Bem, o senador Stevenson Valentim cumpriu a agenda em Mossoró e região nesta quinta-feira. Hoje à tarde, ele concedeu uma entrevista ao cenário político. A gente dividiu essa conversa em 3 partes. Agora, na primeira parte, o senador destaca ações do mandato e fala também sobre emendas parlamentares. Acompanhe. Aqui em Mossoró, especificamente, eu vim ver uma das obras que nós estamos fazendo. Está em fase já bem avançada, que é a construção do Hospital da Liga de Combate ao Câncer, que vai atender toda a região. Então, ela se encontra aqui em Mossoró, mas atende a região toda. É um prédio imenso, 30 mil metros quadrados, vai ter oncologia infantil, vai ter internação infantil, vai ter imagens também, vai ter cirurgias, tudo que a Liga já oferece para a região, a gente vai ampliar isso aí. É uma obra de 70 milhões, que o primeiro módulo eu já enviei 10% desse valor, 8 milhões, 9 milhões já foi enviado. Vou enviar agora mais 10 milhões, que é o teto que eles suportam receber, e assim sucessivamente até o final do mandato. Como é que é esse trabalho da fiscalização dos recursos enviados pelo senador e esse momento agora de, digamos assim, um controle maior por parte do Executivo diante dessas emendas que são, no caso, tão solicitadas pelas prefeituras principalmente? Pois é, né? 14 anos, 15 anos que funcionava como sempre funcionou. Aí de uma hora para outra, porque veio emenda RP9 lá no governo Bolsonaro, agora veio emenda de relator, a RP8, aí assim vem seguindo as emendas que o Congresso obtém e distribui Brasil afora sem nenhum tipo de controle. As nossas, você tem controle. Quando você vê esse símbolo aqui com QR Code, é só apontar a câmera que você entra no meu site. Entra no meu site e fiscaliza quanto já foi enviado para Mossoró, se prestou ou não, a transparência, aonde foi aplicado, se você foi beneficiado ou não. Então, a transparência é que dá, justamente além do controle, a garantia de que a obra vai ser feita, que a obra vai ser realizada. Não é o primeiro hospital que eu estou fazendo, não. Aqui em Mossoró, além da Liga de Combate ao Câncer, daqui da Liga Mossoroense, tem o Hospital da PAMI, que tem indicação de 11 milhões de reais de emenda de bancada, que está retido devido à ordem do ministro Dino. Então, o ministro, quando retém as emendas, porque ele coloca todo mundo no mesmo saco de farinha, ele acredita que todo parlamentar esteja roubando, até que prove o contrário. Enviei para ele toda a nossa planilha, eu enviei para o STF, enviei para a TCU, enviei para a Controladoria, tudo que a gente envia. Aqui no Rio Grande do Norte, o MPF, Ministério Público Federal, com o Fernando Rocha,
que é o promotor federal, eu enviei para ele também nossas emendas especiais, entendeu? Que são as chamadas emendas PIX, quase 60 milhões que a gente investiu em emendas especiais para que a obra saia rápido. Agora incomoda os bancos públicos, porque quando as emendas eram enviadas pela Caixa Econômica, o prefeito era submetido à burocracia, ao controle, e tinha que pagar a Caixa Econômica Federal para poder liberar as emendas, as medições. Hoje, com um prefeito honesto, prefeito que queira trabalhar certo, correto, se ele pegar uma emenda especial, ele adianta uma obra muito rápido, ele faz uma obra muito em tempo mais veloz. Entendeu? Por isso que eu venho pessoalmente ver as obras. Além de eu estar me divertindo, vendo coisas que eu não vejo normalmente em Brasília, porque é aqui que as coisas acontecem no nosso mandato. Lá em Brasília a gente tem projeto de lei de combate à corrupção, redução de gasto, de controle, de tudo isso, mas que não passa. O projeto mesmo meu de controle e fiscalização foi preterido no lugar da Câmara, que não trata disso. Mas aí não sou eu que vou discutir com 80 senadores, entendeu? A população que tem que estar de olho nisso aí. Por isso que eu venho pessoalmente. Hoje, as emendas, eu não sei ainda como vai ficar, porque vai passar pelo crivo do STF, do ministro Dino, para saber se está tudo ok do jeito que ele quer, entendeu? Para ele poder liberar recursos como esse da PAMIM, de 11 milhões de reais. Recursos de 13 milhões de reais a construção do hospital da criança com câncer lá em Natal. O hospital está parado, esperando 13 milhões de emenda nossa, paralisadas, porque decisão do STF. Decisão do STF que diz que está roubando. Gente, como é que... Eu, pelo menos, não estou roubando, porque você está vendo onde é que eu estou colocando dinheiro, né? Tá aí o senador Stevenson, que cumpriu a agenda, iniciou essa agenda aqui na região, lá em Caraúbas, entregou 2 ambulâncias, já confirmou o repasse de 2 milhões para a construção de um ginásio poliesportivo, cobrou lá o projeto para o repasse de mais, o complemento aí desta obra. No próximo bloco a gente vê a segunda parte desta nossa conversa, que se você for agora lá no nosso YouTube, você vai ver a entrevista na íntegra, sem cortes. Você já pode ver o que é que ele fala sobre as eleições 2024, sobre o contato que ele deixou aberto com o prefeito Alisson Bezerra. Então vai lá no YouTube da TCM para você assistir, para você compartilhar essa entrevista, tá bom? Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Carlos Kelsen, que é candidato à OAB Rio Grande do Norte, candidato a presidente da seccional da OAB aqui no estado, a Ordem dos Advogados do Brasil. Carlos Kelsen teve um dia hoje bastante movimentado, né, com várias agendas. Chegando aqui, eu acho que talvez na sua penúltima agenda do dia, né, deve seguir aí também à noite. Como é que está sendo essa campanha para Carlos Kelsen? Disputa pela primeira vez a Ordem? Pela primeira vez. Como é que está sendo aí esta campanha, já que a eleição vai acontecer segunda-feira? E por que o senhor colocou o nome à disposição para a OAB-RN? Boa noite. Bom, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar para a advocacia aqui de Mossoró e, naturalmente, para todos os telespectadores da TCM, do cenário político. Essa carreira, né, para a disputa para a presidência da OAB, ela envolve uma campanha de 30 dias oficiais e tem, lógico, uma pré-campanha, que é aquele momento em que as chapas se organizam, em que vem a formatação, vem o debate político, vem a conversa com a advocacia para entender, inclusive, os problemas da advocacia e, naturalmente, desenhar as propostas. A campanha é muito intensa, são 30 dias, como eu falei, de puras emoções, de vários contatos, cenário de visita a várias subseccionais, visitas a escritórios, visita a órgãos públicos como procuradorias. Então, nesse curto espaço de tempo, o nosso grande desafio é chegar até a advocacia, comunicar as propostas, convocar para o processo eleitoral. Eu diria que hoje a minha presença aqui tem esse desafio também. A eleição ocorre no dia 25, então ela é no formato eletrônico, então a advocacia precisa participar, precisa conhecer propostas. E aí, por que Carlos Kelsen nessa condição de candidato a presidente? Eu tenho 25 anos de advocacia, nesses 25 anos de advocacia militante, eu vivo da advocacia, eu também tenho 17 anos na condição de professor universitário, prática jurídica, onde eu oriento alunos a dar os primeiros passos, né, na técnica jurídica.
Eu também tenho, nessa sequência, serviços prestados na OAB. Eu já fui conselheiro federal suplente, eu já fui diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia, eu já fui integrante de 2 comissões nacionais, a Comissão de Seguridade e a Comissão de Exame de Ordem. Eu também já fui integrante de banca, examinadora de concurso público da magistratura, já integrei a Comissão de Adoção Internacional, essa comissão é vinculada à Corregedoria de Justiça, já integrei a Comissão de Sociedade na própria OAB, no caso estadual. Então, essa junção de experiência na advocacia, experiência como professor, formação como... Eu sou pós-graduado, né, e especialista em direito privado e empresarial, e tenho um mestrado que é vinculado à área de gestão, à área de administração, autor do livro Planejamento Estratégico de Escritório da Advocacia. Então, essa junção de qualidades técnicas e, naturalmente, a escolha dentro de um grupo atual existente, passando por todas as etapas democráticas de escolha, e um pouco de ouvir a própria advocacia, o incentivo e o querer. Nesse momento, eu sempre digo que eu estou, além de preparado, estou na briga para, no dia 25, se eleger presidente, e também a vontade que a gente sabe que tem que existir nesse cenário que é político também, é institucional, mas que depende dessa corrida de busca da advocacia e do pedido de voto. Bem, depois do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação da Polícia Federal sobre o plano de morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, o líder da oposição no Congresso Nacional, o senador aqui do RN, Rogério Marinho, emitiu uma nota, abre aspas, diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar Costa Neto e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não só era esperado, como representa sequência do processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam. Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade a sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre as provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações. A nota ainda diz: ainda ao reafirmar o compromisso com a manutenção do Estado de Direito, confiamos que o restabelecimento da verdade encerrará longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o restabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento de nossa democracia, fecha aspas, nota divulgada na tarde de hoje pelo senador Rogério Marinho. Toda essa questão que você está vendo aí nos jornais, a gente também comentou hoje lá no Meio Dia TCM. Clica lá no YouTube da Rádio TCM 95 FM, procura Meio Dia TCM, você vai ver lá também o meu comentário, o comentário do Tássio Araújo sobre este assunto. Tá bem um plano aí bem mirabolante que a turma agora vai ter que enfrentar a justiça. Bem, e nesta segunda parte da entrevista com o senador Stevenson Valentim, o parlamentar criticou duramente os militares envolvidos no plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É vergonhoso colocar uma instituição valorosa como as Forças Militares, Exército Brasileiro, Aeronáutica. Eu tenho vergonha de ter pessoas, por mais que tenham pelo menos pensado naquilo, cogitado aquilo. A gente não vence, a gente não derrota. E olha que eu tenho muitos desafetos políticos. Eu tenho desafetos políticos mesmo. Eu tenho pessoas que eu não me dou bem na política, mas nem por isso eu arquiteto, eu planejo, eu desejo o mal dessas pessoas. Então, partir de dentro de um gabinete, partir de dentro de um Palácio do Planalto, pode ser ele quem for, pode ser ele do PT, pode ser ele bolsonarista, pode ser quem for. Agir contra as instituições ou contra os seus membros, exemplo, eu vou pegar e vou matar um ministro. Gente, tem uma forma muito mais democrática, uma forma muito mais constitucional, uma forma muito mais legal, que é impeachment do ministro. Eu assinei todos os pedidos de impeachment. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, desde quando eu entrei. A situação é que você elege senadores que não têm tanta coragem de assinar. Entendeu? Se você quer agir dentro da legalidade, aja desse jeito. Tire. Quer tirar o presidente? Tire no voto, gente. Ganhe numa campanha. Ganhe com trabalho.
Agora, esse tipo de planejamento é repugnante. Não representa, no meu ponto de vista, as instituições militares. Pelo contrário, é uma instituição de respeito e nem por isso a gente deve desvalorizar. Agora, é engraçado que lá atrás, quando as pessoas, não sei se aqui em Mossoró teve, mas lá em Natal, eu nunca apoiei isso, nunca me manifestei em relação a isso, nunca falei sobre esse assunto, não me manifestei sobre o ataque lá com bombas com fogos de artifício, porque foi um ataque suicida. E a gente aprende que não precisa ficar exaltando quem é suicida, fazendo atos como aquele. A gente aprende isso. Não precisa ficar estimulando outras pessoas a fazerem algo semelhante para ganhar notoriedade. Entendeu? Então, por isso que eu me calei sobre o assunto. Mas sobre esse assunto dos militares, eu senti vergonha. Eu senti vergonha e sinto vergonha também quem defende dizendo que é crime ou não é. Ninguém negou os fatos. Não estou falando sobre direito penal, sobre a realização, a concretização, a execução de um plano, mas o pensar, um pensar torpe desse, um pensar repugnante desse, entendeu? Ah, mas então eu sou a favor do STF? Olha, instituição não tem nada a ver com pessoas. Instituições, a política, todo mundo fala que a política é péssima. Não, a política é uma ótima ferramenta para ajudar você. Uma ótima ferramenta para fazer um hospital, para asfaltar a sua rua, para fazer coisas boas. O problema são pessoas, seres humanos. Ah, você concorda então que Alexandre de Moraes seja tudo? Não, não concordo, é tanto que eu assino o impeachment dele. Mas também não concordo que vá sequestrar, assassinar a pessoa. Não, não concordo. Eu concordo que faça isso pelos meios legais. Concordo com o senador Stevenson, né? Essa fala do senador bem pontuada, né? Sobre esta polêmica toda que está acontecendo agora lá em Brasília. Lembrando, a conversa na íntegra já está no nosso portal, tá? Clica lá, na verdade está no nosso canal do YouTube. Clica lá, TCM10 HD, você vai ver já lá na playlist do Cenário Político essa entrevista, que tem algo em torno de 20 minutos e você pode assistir ela na íntegra, tá bom? No próximo bloco a gente fala sobre eleições. Não sai daí. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Carlos Kelsen, que é candidato a presidente da OAB-RN. Kelsen, com relação à construção desta chapa, né? É uma chapa que é governista, né? Ou seja, tem o apoio do atual presidente, o Aldo Medeiros, não é isso? Perfeito. E que tem uma moçoroense como vice. Como foi essa construção da chapa? Como é que está sendo esse apoio do atual presidente? Perfeitamente. Uma chapa que quando ela vai se inscrever, né, no processo eleitoral, ela possui 103 integrantes. E nesse formato, 50% da chapa são integrantes femininas, 50% da chapa masculina. E a gente tem, além de ter o apoio do atual presidente, que é candidato ao Conselho Federal, a gente tem não só a felicidade, como o orgulho de ter a vice-presidente aqui de Mossoró, a doutora Bárbara Paloma, ex-presidente aqui da subseccional, é a representação feminina, é a representação também da advogada, a mãe, aquela que inclusive vive da advocacia. Nessa composição, Mossoró não tem só a vice-presidente, também tem um integrante da Caixa de Assistência, o secretário-geral adjunto Luiz Carlos, tem também no Conselho Federal o candidato Canidé Maia, e além disso tem em seu corpo do Conselho, né, o Conselho Estadual, pelo menos 10 integrantes de Mossoró. Então é uma chapa que traz realmente não só a participação de Mossoró, como principalmente a necessidade do compartilhamento, inclusive da própria gestão. A gente, quando fala a chapa governista, eu diria que todas as chapas possuem, inclusive, integrantes da atual gestão. A própria chapa adversária possui pelo menos 3 integrantes da atual gestão, até porque, como eles não renunciaram às suas posições, por isso que é difícil entender o que é a oposição e o que efetivamente é a situação, já que temos integrantes da situação em todas as chapas. Eu vi aqui que a sua candidatura, do seu grupo, como o senhor detalhou aí, tem projetos, que são divididos em 8 eixos. Perfeitamente. Tem prerrogativas, acesso à justiça, honorários advocatícios, jovem advocacia, interiorização, mulher advogada, inclusão e diversidade, educação continuada e inovações. Vamos aqui para esse eixo das prerrogativas, porque é algo que a gente sempre escuta, né, nessas campanhas. O que Kelsen propõe para garantir este direito das prerrogativas às advogadas e advogados do Estado? Eu sempre, quando falo em prerrogativas, eu conceituo, até porque a gente está falando para um público que não é exclusivamente da área jurídica.
O que são as prerrogativas? São aqueles princípios básicos que possibilitam a atuação do advogado. É aquilo que permite que um advogado vá à justiça, é aquele que permite que um advogado participe da audiência, faça uma sustentação oral, seja ouvido, seja recebido pelo magistrado, seja recebido em uma delegacia, tenha o formato de atuação na sua atividade. Então, por que é que sempre prerrogativas acaba sendo tão objeto de destaque? Porque sem prerrogativas, praticamente, a gente não consegue definir ou fazer existir a advocacia. O que é que a atual gestão tem e fez pelas prerrogativas? A criação de uma procuradoria específica. Hoje existem profissionais contratados pela OAB para que possam acompanhar e, naturalmente, todas as vezes que um advogado pede ou indica ou aponta a existência da violação, não só acompanha o profissional, não só como se faça presente ao local em que a violação está ocorrendo, como também instaure procedimentos específicos internos para isso. O que é que a nossa chapa traz como base? A ampliação, a melhoria desses serviços, trazendo, inclusive, aproveitando que eu estou aqui em Mossoró, trazendo uma base para Mossoró, para que possa se diminuir o tempo de atendimento e, naturalmente, fortalecer ainda mais a defesa das prerrogativas aqui nessa região, até porque Mossoró também consegue atender as outras subseccionais. Tem um quesito também muito interessante aqui, que é sobre interiorização. Já que a gente está aqui em Mossoró, e muito se fala não só nesse aspecto de instituições, mas também na política, e a gente fala sempre isso aqui com os candidatos, né, comuns, né, de partidos políticos, sobre interiorização, que existe o Rio Grande do Norte depois da reta Tabajara. Como é que a OAB Rio Grande do Norte, na sua gestão, vai trabalhar este fortalecimento da ordem também nas cidades do interior? Essa pergunta é muito interessante porque nesse período de campanha eu já tive a oportunidade de visitar várias subseccionais, de conversar não só com os atuais dirigentes, com aqueles que estão sendo candidatos e também com a advocacia dos locais. E quando você falou em reta Tabajara, o depoimento de todos é que antes da gestão Aldo Medeiros, né, essa gestão que se iniciou em 2019, a advocacia tinha um tratamento ou era conhecida basicamente até a reta Tabajara, quando a gente tem a referência Natal. E hoje, em razão desse avanço, em razão do fortalecimento da interiorização, a gente consegue perceber claramente que, primeiro, o dado é nacional. 46% da advocacia do país está concentrada no interior. Então, a gente está falando quase metade da advocacia do país. Voltando o olhar para o interior, hoje, diversos equipamentos foram trazidos pela atual gestão, a exemplo, a Casa da Advocacia, a exemplo, a subseccional de Apodi, a construção de salas específicas nos presídios para que os advogados possam receber seu cliente, ter acesso à internet, preparar, inclusive, suas petições no local. Então, isso é realidade. E diversos outros serviços, a própria CAARNE acaba trazendo projetos como Clique CAARNE, fotos profissionais, cursos da ESA, a Escola Superior da Advocacia, nesse período. Para se ter uma ideia do número, pelo menos 10 mil inscrições foram feitas, cursos deslocando, inclusive, profissionais para realizar na própria subseccional, em várias subseccionais do Estado. Então, quando a gente fala em interiorização, nada mais é do que fortalecer ainda mais esse serviço, a chegada dele ao interior. E aí, na nossa chapa, eu posso claramente apresentar que, além da nossa vice, a gente tem diversos integrantes das outras subseccionais participando diretamente da composição da chapa, fazendo com que o interior não só tenha um olhar, mas tenha participação efetiva numa futura gestão, fortalecendo ainda mais essa roupagem que foi dada agora na gestão Aldo Medeiros. Bem, nesta terceira parte da entrevista com o senador Stevenson, o parlamentar destaca as eleições municipais e cita a abertura de diálogo com o prefeito Alisson. Acompanhe. Que é mais certo, eu estou com muita preocupação em relação à liberação desses recursos. Eu tenho um hospital para fazer aqui, eu tenho um da PAMI, eu tenho um para concluir da criança, lá da Liga de Combate ao Câncer Infantil, um hospital de 6 andares lá no Alecrim. Eu me comprometi com Varela Santiago em construir uma unidade nova para eles. Então, a minha preocupação está nisso aí, em concluir meu mandato. Eu acho que a preocupação da população deve ser quem vai continuar na política ou quem deve sair, quem está falando a verdade, quem mente.
entendeu? É muito fácil você ver quem fala a verdade e quem fica criando mentiras pela internet. Então é muito fácil você comparar. Basta você ir ali na obra, ver a coisa acontecendo. Ali não é ficção, e é com recursos nossos, entendeu? Não é com recursos obtidos através de outros meios que eu não vá declarar para as pessoas de onde vieram a origem. Eu vejo muitas pessoas fazendo enquete agora, né, colocando o nome disso, daquilo. Eu não posso tirar o desejo de ninguém. Mas dizer para você que minha preocupação hoje é concluir esse mandato de uma forma que você não viu até agora um senador trabalhar, essa é a minha meta. A minha meta pessoal é fazer justamente o que vocês nunca viram com um parlamentar fazendo. Ah, não vi como prefeito, não vi como governador, não vejo como senador. Gente, está lá, dinheiro tem, tudo está disponível. Agora, você disse, eu era mais rígido, eu continuo sendo rígido. A situação foi que os prefeitos se modelaram ao tipo de cobrança, porque eles entenderam, quanto mais transparência dá, mais recurso recebe. Quanto mais oferece transparência, a transparência não é para mim não, gente, essa transparência é para você, cidadão, porque é você que paga por tudo nesse país. Sobre aqui em Mossoró, vai voltar a parceria política com o prefeito Alisson Bezerra? Vocês estiveram próximos, depois um pouco mais afastados, agora na campanha também. O que é que o senhor espera do prefeito Alisson, que renovou o mandato, mais 4 anos, e o senador Stevenson? Primeiro, parabenizá-lo, né? A campanha é espetacular. A vitória dele foi arrasadora, isso aí ninguém tem dúvida, entendeu? Sobre o contato ou não, eu estou no mesmo lugar, entendeu? Ele sabe o porquê do nosso distanciamento, ele sabe dos motivos, as pessoas acham que de Mossoró deveriam saber, entendeu? Mas eu tô aberto a retomar qualquer tipo de diálogo, de conversa, porque, como eu disse, a cidade é muito maior do que Stevenson, o prefeito daquela cidade. É muito maior. Então, as pessoas que têm que ser vistas com aquele cuidado. A campanha já passou, gente. A campanha já passou, concordo, ganhou, perdi. E aí? Vamos agora cuidar da cidade, né? Como a gente está cuidando de outras. Eu vejo por esse lado. Tá aí, o senador Stevenson disse que está aberto aí a esse retorno de diálogo com o prefeito Alisson Bezerra. Ele falou mais, viu? Ele disse outras coisas aí sobre esta possível volta de parceria. Será que vai voltar mesmo? Falou também sobre eleições 2024, possibilidade de ser candidato ao governo, reeleição. Não dá para a gente trazer toda a entrevista aqui no programa, mas já está lá no YouTube, esse bate-papo que eu tive hoje com o senador Stevenson. Clica lá no YouTube, tá bom? TCM10 HD, e você já vai assistir lá na íntegra, 20 minutos de conversa com o senador Stevenson Valentim. Um senador polêmico, mas aí tá... inclusive, uma das perguntas que eu fiz é se ele mudou a estratégia política. Ele disse que está caminhando, né? Realmente está com um novo perfil aí o senador Stevenson. Clica lá no YouTube para você acompanhar, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Carlos Kelsing, candidato a presidente da OAB Rio Grande do Norte. Ainda dentro dos eixos, né, que eu citei no bloco anterior, tem aqui honorários advocatícios, e quase todos os candidatos da OAB Mossoró que vieram aqui no programa falaram também sobre honorários advocativos. Qual é a dificuldade que existe? O que é possível para resolver esse problema? Por que incluir honorários advocatícios como um eixo de proposta? A gente sabe que para que o advogado venha exercer sua profissão e naturalmente sobreviver, ele tem que cobrar pelo seu serviço. Então, quando a gente fala em honorários, a gente fala na forma de viabilizar a existência da profissão. E por que tem indicação? A gente tem como proposta a criação de uma procuradoria específica para tratar de honorários, seja para que profissionais contratados estudem a matéria, participem de processos em que os honorários advocatícios estão sendo aviltados ou algumas normas processuais sejam desrespeitadas, e também que possam, através da qualificação, trazer para a advocacia o formato de cobrar, como precificar um serviço, como fazer com que o advogado entenda como no cenário de um escritório de advocacia, ele possa formatar uma proposta de honorários, o pagamento de um custo, como ele lançar esse cenário completo na própria, dentro do escritório. E por que eu trago isso também como qualificação? Porque a gente precisa também levar essa mensagem para
Poder Judiciário, para a sociedade. Afinal, quando a gente explica o que é, para que serve, como se constrói uma proposta, a gente faz com que a sociedade, que é o verdadeiro cliente, né, do advogado que venha contratar, também valorize os serviços e demonstre naturalmente o interesse em pagar aquilo que é justo, aquilo que possa justificar a existência efetiva do profissional da advocacia. Um abraço aqui para o Janilson nos acompanhando, o João, o diretor da UPA, também mandando mensagem, e o Niel do Sumaré também registrando aqui essa foto que o Niel do Sumaré fez aqui. Eu acho que não... Valeu, obrigado, viu? Bota aqui, por favor. Tem como fechar aqui? Espera aí, vamos lá. Olha essa foto que o Niel fez. Rapaz, só fazendo aqui um parênteses na conversa, tá bom? Na nossa entrevista. Eu fiquei meio assustado, não foi? Eu tava meio assustado aqui, rapaz. Valeu, seu Niel. Um abraço, dona Dita, acompanhando aqui a gente. Eu gosto assim, rapaz, quando tira foto da televisão para registrar a audiência. Obrigado, tá bom? Bem, antes de perguntar aqui sobre um outro eixo, que é muito importante também, qual é a opinião do candidato Kelsen sobre o acirramento que existe agora, nas últimas eleições, dentro da OAB, esse acirramento entre os candidatos, até mesmo com ataques, né, com, enfim, situações que a gente comumente vê dentro da política, mas não vê dentro de uma categoria tão importante dentro da sociedade. Como é que o senhor observa esse acirramento eleitoral? A política, embora institucional, ela traz muitas emoções. Eu tenho dito como candidato e naturalmente representante da Chapa 10 que a advocacia não quer esse acirramento. A advocacia quer propostas, ela quer conhecer os integrantes da chapa, ela quer entender que serviços a OAB já presta, que serviços os integrantes da chapa, né, já prestaram para a OAB. Então, o foco da advocacia, eu tenho certeza que é isso, porque a lógica de eleger alguém para representá-lo na OAB é para que esse alguém, essa equipe, esse grupo, traga soluções para os problemas da advocacia. Então, quando a política se fica muito assodada, quando ocorre esses debates pessoais, né, que a gente joga a discussão pessoal, a gente naturalmente tira do cenário os interesses da advocacia. Eu, pelo menos, tenho optado não para o enfrentamento, mas sim para críticas específicas a propostas e, naturalmente, não perder a oportunidade de apresentar nossas propostas. Até porque, se a gente busca o voto, a gente quer que aquele eleitor, que é o advogado extremamente qualificado, analise o que é que a gente traz de novidade, o que é que a gente apresenta de inovação. Por exemplo, é um dos eixos que temos nas nossas propostas. O que vai fazer esse candidato para facilitar os serviços da OAB, aproximar o próprio advogado do dia a dia da OAB, fazer com que o advogado tenha orgulho de ser advogado. Eu acredito que seja isso que a advocacia quer. Não só acredito, eu tenho certeza, porque conversei com muitos advogados, tive a oportunidade de conversar com advogados no início da carreira, aqueles no meio do caminho, aqueles com mais experiência, e os interesses pessoais, isso deixo muito claro, não são objeto de debate, não é para ser objeto de debate na campanha da OAB, mas sim os interesses da classe. Por isso que é uma campanha curta e eu, pelo menos, não tenho como perder tempo atacando pessoas. De jeito nenhum, é atacando propostas, apresentando soluções. Esse é o nosso objetivo. Um abraço para seu Aldo Ferreira. Obrigado, seu Aldo. Quem também está sempre atento aqui ao nosso programa, ao vivo ou na reprise, é o casal Laura e Giovanni, Mossoró Frutas. Um abraço, obrigado, Laurinha, também o Giovanni. Encontrei com o Giovanni. Valeu, meu amigo. Obrigado pela audiência de sempre, tá bom? Quem também registra aqui a audiência é o Leonardo Simão. Ele diz o seguinte: prestigiando o melhor programa político. Valeu, Leonardo. Obrigado pela audiência, tá bom? Quem está aqui também, deixa eu ver aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Está dizendo aqui o Niel do Sumaré, que gosta muito tanto aqui do cenário, quanto lá do programa da 95, né, do Meio Dia TCM. Bem, um outro eixo aqui, que o senhor apresenta proposta, é com relação à mulher advogada. O que o senhor tem de ideias em específico sobre este eixo? Perfeitamente. Muito se discutiu, logo agora no início da campanha, a necessidade da participação
feminina nas decisões da OAB. O que é que a gente traz como registro é que a OAB deu o passo, em primeiro lugar, deu um passo muito à frente quando ela obriga que a composição de uma chapa tem que ter representação feminina de 50% e representação masculina de 50%. A nossa chapa, na sua composição, já teve a primeira preocupação, não só número, mas sim mulheres com protagonismo, mulheres dispostas a não só prestar um serviço para a coletividade, como também com poder de fala e poder de decisão. Então, a gente, de forma muito tranquila, temos a nossa candidata a vice-presidente, uma mulher, Bárbara Paloma, temos integrantes da própria diretoria, como a tesoureira Marília Almeida, temos também a presidente da Caixa de Assistência, a professora Úrsula, temos no Conselho Federal 3 mulheres advogadas representando, dentre elas a doutora Hortência Monteiro. Então, em primeiro lugar, representatividade, a gente tem ciência que não só em preenchimento de vagas, como mulheres com protagonismo. Que olhar direcionar, fortalecer a ouvidoria da mulher para que a gente possa não só acompanhar todos os desafios que a mulher possui, ter cursos específicos e até mentorias que direcionem liderança na OAB e no próprio mercado de trabalho, para que a mulher possa cada vez mais se capacitar para isso, ter espaços em suas unidades que comportem até a mulher, quando ela for à OAB, quando ela se disponibilizar a prestar o seu serviço, a participar de um curso ou, naturalmente, até participar do dia a dia da OAB, possa deixar seus filhos no espaço Kids, isso também é lógica que nós traçamos. Temos também, aí, de maneira muito atenta e um olhar muito sereno, a questão da violência da mulher, incluindo até a política, lembrando disso, e incluindo a violência doméstica. Então, o olhar, com toda certeza, direcionado à participação efetiva feminina, e tem que ter também nesse cenário até um observatório para que a gente possa acompanhar não só as mulheres, como a própria OAB, uma presença mais próxima, inclusive, de um problema que a gente sabe que existe, que nada mais é, também incluindo até no eixo honorário advocatício, até a equiparação da cobrança entre homens e mulheres na condição de advogado e de advogadas. Um abraço aqui para Nonato Gomes e Edilene Moraes, também acompanhando aqui a gente, tirando foto da televisão. É isso aí. Obrigado a todo mundo interagindo conosco neste nosso programa de quinta-feira. Já estamos chegando ao final aqui da nossa conversa com Carlos Kelsen, candidato a presidente da OAB Rio Grande do Norte. Doutor, fica o espaço aqui, portanto, para o senhor conversar com as advogadas, advogados. A eleição é segunda-feira, dia 25, em formato virtual. A gente também vai acompanhar, mas fica o espaço aí, 1 minuto, para o senhor conversar aí com esta audiência do programa. Advogados do Rio Grande do Norte, naturalmente aqui da região. A nossa chapa é a Chapa 10. O nosso time está composto, conforme eu já falei, de integrantes aqui da região de Mossoró. Temos a vice-presidente Bárbara Paloma, que integra a nossa chapa. Temos o integrante da Caixa de Assistência, Luiz Carlos. Temos também diversos, 10 pelo menos, conselheiros integrando a nossa chapa. Temos Canindé Maia como integrante do Conselho Federal. E, de uma maneira muito resumida, temos diversas propostas que voltam a olhar não só para a interiorização, como para toda a advocacia. Fica aqui a convocação para que você participe do processo eleitoral. E aí o destaque local, que além da Chapa 10, é isso que a gente busca, a oportunidade de ter uma gestão que tenha, não é apenas uma continuidade, mas sim uma nova roupagem com inovação, com tecnologia e principalmente com apoio local. Aqui em Mossoró, por exemplo, nós apoiamos a chapa de Lorena e Américo, a chapa 99, temos inclusive essa parceria direta e pedimos voto de maneira até casada, o voto da chapa 10 e o voto da chapa 99, que é local. Muito obrigado. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Boa sorte no processo eleitoral, doutor Carlos Kelsen. A você de casa, a gente agradece a audiência, mas fique aqui na TCM porque está chegando o Radar Econômico com seu Ouviro Rebouças. Tudo sobre a economia do Brasil e do mundo. Acorda, seu ouvido! Vem o Radar Econômico. Boa noite, até amanhã. Um abraço.